Você tá firme aí no propósito? Tá cheio do Espírito Santo, transbordando em outras vidas. Glória a Jesus. Raquel, shalom, minha amada. Shalom, shalom. Amados, deixa eu dizer, alguém me convidou para almoçar? Quero. Eu sou criança. Vai ter doce? Eu sou criança, viu? Tem que ter guarnições. Quando a Janaína vai me chamar para ir na casa dela, eu falo pro esposo dela, porque ela não coloca não. Eu falo assim, Fábio, vai ter guarnições? Tem que ter um docinho, eu gosto. Pode me convidar. Aleluia! Amados, alguém perguntou aqui sobre gostaria de entrar para o nosso ministério, né? Fazer parte. E ontem teve uma pessoa lá, infelizmente, extremamente desagradável, lá no grupo do Telegram, onde nós temos lá o nosso ministério, e nós já até informamos que não é que eu prendo de você não entrar no ministério, é porque, amados, deixa eu te explicar, não tem como a gente abraçar o mundo todo, não tem líderes disponíveis, nós estamos com poucas líderes. E se eu sobrecarregar o ministério, as pessoas vão cair doentes. Então, assim, por isso que eu seguro por um tempo, até as pessoas estarem caminhando sozinhas, nós damos ajuda, tem as células, nós acompanhamos as pessoas, né? As líderes passam a evolução de cada um. O intuito de você entrar para o ministério é você se levantar como uma obreira, se levantar como uma missionária, Deus descer o óleo sobre a sua vida, você crescer espiritualmente. Então não adianta hoje eu colocar todo mundo no ministério, como vejo muitos ministérios aí que estão de olho em dízimo, oferta, e não cuida da ovelha. Então eu não posso fazer isso. Então eu seguro por um tempo, passo tudo que eu tenho de conhecimento aqui para vocês, nas lives, nos cultos, tenho seminários. Então assim, por um tempo eu segurei, porque não adianta eu encher uma célula, né? E acabar que as líderes ficam doentes, porque tem muita gente para cuidar. Então nós temos esse cuidado aqui com todas as pessoas que estão no ministério. Mas eu creio que já tem gente se levantando, né? O povo da célula já entendeu como é o mecanismo do nosso ministério, já vai se levantar. Daqui a pouco eu creio que Ramela vai falar, pastora, também quero ser líder de uma célula, já quero ver missionária Paulinha, a Rafa. Então, quando tiver outras pessoas para tomar conta de uma célula, vai poder entrar mais gente, em nome de Jesus. Janaína, não me exponha. Janaína, não me exponha, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, tem um tema poderoso para o seu espírito nessa manhã. Hoje eu quero começar falando sobre lealdade. Lealdade, eu quero saber, em nome de Jesus, se você é leal. Estamos falando de casamento, né? Estamos no tema Desperta os Sacerdotes. Ontem foi um odre, ontem estourou meu odre. Nem eu tinha estrutura, eu não tinha estrutura para o que foi ministrado ontem. Deus me tomou de uma forma. Eu sei quando é Deus falando através da minha vida, eu sei quando é um estudo e quando é Deus querendo falar. E ontem Deus falou muito naquele culto. Se você puder, assista novamente, Deus vai falar no seu coração. Quando eu falei, você é o verbo vivo dentro da sua casa, ali foi o próprio Espírito Santo. Não estava escrito, não estava no estudo, então Deus falou de uma forma poderosa e eu tenho certeza que você será muito edificado. Então nessa manhã eu começo trazendo sobre lealdade e a base bíblica que eu começo é Mateus 17, versículo 1. Mateus 17, versículo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 17, versículo 1 vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um monte. Quero dizer algo aqui. Pedro, João e Tiago eram os xodós de Jesus. Existiam 12 discípulos, mas Jesus caminhava particularmente com 3. E aqui você vai ver também em Marcos 14, 33. Marcos 14, 33 vai dizer assim: e tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Aqui é Jesus levando 3 dos seus xodós, dos seus discípulos, até o Getsêmani.
Depois você vai ver Lucas, capítulo 8, versículo 51. Lucas, capítulo 8, versículo 51 vai dizer assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar. Grife sempre isso, ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. 3 bases bíblicas para você entender como que Jesus, ele selecionou quem andaria com ele mais próximo. Jesus escolheu 12, Jesus caminhou com os 12, mentoreou os 12, ensinou os 12, mas em alguns milagres, em algumas situações ele disse, parou, só vai entrar 3. Mas por que não entrou os 12? Por que todos não entraram? Porque nem todos estavam alinhados no propósito que Jesus iria realizar em algumas situações. Quando Jesus vai fazer a cura da filha de Jairo, que aquela menina está morta, se ele coloca todos dentro, nem todo mundo tem odre, tem fé suficiente para acontecer o milagre sobre a vida daquela criança. Você vai ver que no jardim do Getsemane, onde Jesus vai pedir para os 3 orar, você vai ver que Jesus fala assim, enquanto eu vou lá falar com meu pai, fiquem em vigilância, fiquem orando. Levou novamente os 3. Jesus sabia quem eram os 3, tinha intimidade com eles. E aí você vai ver que no Monte da Transfiguração ele levou também no particular. Tem situações, amados, que você vai ter que selecionar pessoas para saber o que você está passando. Nem todo mundo que caminha com você, nem todo mundo que está dentro da igreja, dentro do ministério, eu vou falar rasgado. Nem todo mundo que está dentro do ministério vai caminhar próximo com Jesus, vai caminhar próximo com você. Porque talvez não está na mesma visão, ainda está trocando as armaduras, ainda não tem odre, ainda Deus quer fazer um milagre através da sua vida. E se você levar todos, um vai atrapalhar. Porque a Bíblia é clara que Jesus falou, não vai entrar, deixa lá para fora. Eles vão ficar lá fora e vocês 3 entram. Por quê? Porque nem todo mundo entende o que você carrega. Vira essa chave na sua vida. Nem todo mundo entende o que está sobre a tua vida. Tem pessoas hoje que não estão olhando com os olhos espirituais. Tem pessoas hoje que olham com os olhos carnais. E esses olhos carnais limitam o poder do Espírito Santo. Então as pessoas que caminham com você são selecionadas. Nem todo mundo sabe o que você passa. Nem todo problema que você passa você conta para o ministério todo. Entenda, isso aqui Jesus está falando de ministério. Quero que você comece a aprender. Nem todo mundo que diz que te ama de verdade. Nem todo mundo que diz eu creio no que você carrega, crê de verdade. Deus, ele vai selecionar. Você vai ver que você vai ter intimidade com algumas pessoas que não tem com outros. Mas os outros estão no mesmo propósito, porque os discípulos também estavam sendo mentoreados por uma grande obra. Você vai ver que mais não estavam na mesma visão no momento. E Jesus, como ele tem visão espiritual, ele entendia quem podia estar perto e quem precisava estar um pouco mais distante. Mas ele amava todos. Ele amava todos, ele mentoreou todos, ensinou todos, mas nem todos estavam preparados para ver o milagre sendo realizado ali. Por isso que ele fala, tomei os 3, quando é tomou, ele pegou para ele, para você entender. Quando a palavra fala tomou, é como sequestrou. Peguei para você no hebraico, no original. Então, ele pegou 3 para ele. Depois, ele vai dizer o quê? Em particular, eu os levei. E em Lucas, ele vai dizer assim, ó. Ninguém vai entrar, exceto os 3. Seleção novamente, tá? Aí, eu vou agora em João 19, 25. João, capítulo 19, versículo 25, vai dizer assim. E estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe e a mãe de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, este aí é o seu filho. Guarde esse versículo. Na cruz estavam apenas dos 12 homens, João. A Bíblia é muito clara quando João, a testemunha ocular, vai dizer, Jesus estava sendo crucificado e eu estava ali diante da cruz, tá? Mateus 26, 56. Mateus 26, 56 vai dizer assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas.
Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Agora eu vou apertar o cinto mais um pouquinho. Agora eu vou falar de lealdade, como eu comecei trazendo no começo. Os 3 que andavam com Jesus, que Jesus tomou para ele, que Jesus acreditou, não foram leais. Vai apertar o cinto um pouco para você crescer um pouco espiritualmente. Os textos acima mostram que Jesus tomou. Vou levar os 3 para mim. Os 3 vai ver os sinais, os 3 vai ver as maravilhas. Só que você vai ver que o texto vai caminhando, as escrituras vão levando ao entendimento que apenas um estava na cruz. Os outros, até Pedro e Tiago, que Jesus tomou para ele e falou, eu confio neles, eu carrego eles comigo, eles sabem o que eu carrego na parte de Deus, não estavam. A Bíblia é muito clara, todos deixando, fugiram. No cenário do medo, no cenário do confronto, quando alguém toca na vida da pessoa que você diz amar, é nessa hora que mostra sua lealdade. É nessa hora que tá todo mundo contra, o medo tá tomando conta, a situação tá te apertando, o barco tá se quebrando, você não pode pular do barco. Isso se chama lealdade. Lealdade. Vou apertar o cinto. Marcos 14:66. Marcos 14:66 vai dizer assim: estando, pois, Pedro embaixo no pátio, ele negou Jesus, dizendo, não conheço. Pedro, caminhando com Jesus, cortou a orelha de Malco, dizendo, eu te amo, tô contigo. Jesus falou, caminha comigo, venha ver os milagres. Os 3 presenciaram um dos maiores milagres, maiores sinais e maravilhas, que foi o Monte da Transfiguração. Jesus levou os 3 e disse assim, vou te mostrar o que é o mundo espiritual, porque eles não sabiam o que é mundo espiritual. Por mais que eles viam sinais e maravilhas, eles não tinham odre. Jesus falou, vou levar os 3, olha aqui agora, o que é o mundo espiritual. Você vai ver aqui, ó, o Monte da Transfiguração. E depois daquele momento, vivendo tudo, caminhando com Jesus, ele nega Jesus. Não foi fiel. Não era convertido. Não sabia quem era o mestre. Então agora eu quero te dizer, lealdade é uma pessoa que caminha contigo. É um sucessor, é um Eliseu. Você pode brincar, caminhe com 3, seleciona 3 para ver os milagres. Mas lealdade é um. E nesta manhã, o que eu quero vir trazer com essa palavra, a lealdade é com seu cônjuge, lealdade é com a sua carne, lealdade no seu ministério é o seu Eliseu que Deus colocou. Aprenda a ver com os olhos da Bíblia. 3 caminharam. 3 estavam perto, 3 vendo sinais, maravilhas, algo acontecendo. Mas lealdade só teve João. Somente João estava ali. Todos com medo, negaram. O medo gritando, não conheço, não sei quem é. Aí eu vou apertar o cinto mais um pouquinho. Lucas 9:26. Lucas 9:26 vai dizer assim, se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Se hoje você nega Jesus, se hoje você não é fiel às escrituras, se hoje você não é fiel no seu casamento, se hoje você não entendeu o que é lealdade, fidelidade, eu te convido a crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso te dizer que você precisa conhecer as escrituras. Porque quando Pedro nega Jesus, ali dilacerou o coração de Jesus. Pegou de surpresa? Nenhum momento. Ninguém pega Deus de surpresa. Você não vai ser pega de surpresa. Você tem discernimento de espírito. Você sabe muito bem quem caminha contigo e quem confia no que você carrega. E aos pés da cruz vão estar diante, junto com você. No cenário da dor vão ter pessoas que vai dizer assim, ó, não quero ouvir nada sobre ela. Não quero ouvir nada sobre ele. Eu tô segurando a mãe porque eu sei o que eu vivi com essa pessoa. João viveu com Jesus. João acreditou em Jesus. João não colocou dúvida. João não negou. No cenário da dor, do medo, João passou por cima do medo. Os soldados também queriam pegar ele, do mesmo jeito que queriam pegar os 12. Mas João falou assim, o medo não me governa.
O medo não me governa. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E o meu Redentor vive. E ele ficou aos pés da cruz. Agora imagina você. Vergonha de dizer que é cristã, vergonha de se posicionar, vergonha de ser fiel às escrituras, vergonha de dizer, a palavra de Deus diz, o sistema está errado, não posso. É nessa hora que Deus, nosso Pai, está lá de cima olhando. Também vou me envergonhar de você. Também vou me envergonhar, eu vou apertar o cinto. Vai chegar diante das cortes celestiais e Deus vai dizer assim, ó. Quase entrou, eu tenho vergonha de você. Você não viveu, você não glorificou meu nome na terra. Você glorificou o sistema, o homem, as pessoas, o seu sentimento. Mas as escrituras ficaram de lado. Mas as escrituras que eram para ser pregada, alcançando vidas, libertando pessoas, é a hora que você tem medo. E eu vou dizer algo para você. Tem muita gente com medo do sistema, processo. Vou falar porque o meu advogado me orientou. Pode falar. Tem processo em cima de mim. Porque prega as escrituras. Porque sou contra idolatria. Porque fui falar de abuso. Porque fui falar de aborto. O sistema não quer. Chegou no Supremo Tribunal. Agora apertou pro meu lado. Agora é a hora que eu poderia falar assim, desculpa. Falei errado, mas Deus falou assim, você está aos pés da cruz, eu conto contigo, o evangelho é confronto e o sistema não pode calar a igreja. Então o que é que eu quero te dizer? Não se acovarda, não se acovarde. Vai vir processo? Vai, mas Jesus disse, você vai passar por muitos problemas na terra, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, filha. Então o que é que eu quero te dizer? Não se cale, não deixe de pregar a palavra. Daqui a pouco a gente não pode pregar mais, não pode falar mais nada, porque o sistema está calando a igreja, o sistema não quer mais ser pregada a palavra. Então, se você hoje se envergonhar e se omitir, se retroceder, com medo de processo, com medo do que vão dizer, é nessa hora que Deus está olhando e está dizendo, eu também vou me envergonhar de você, porque se a palavra está dizendo, se envergonhar das minhas palavras, como que hoje eu não posso falar do evangelho? Como que hoje eu não posso dizer que é idolatria, que vai para o inferno, que Deus está dizendo, não pode, não pode. E eu vou me covardar, que venha processo em cima de processo. Que venha processo em cima de processo. Tô cheia. A palavra diz. Então liga no céu e reclama com Deus. Vai ligar lá no céu e reclamar com Deus. Fala que não está gostando da Bíblia. Manda ele escrever outra Bíblia para ver se agrada a tua alma. É isso aqui que eu vou falar para o juiz. Vê se agrada a tua alma. Não pode. Tá aqui o papel do processo. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o papel do processo. Aqui, ó. Ó. Processando várias redes sociais. Réu, Thalita de Lima Lemos. Tá bom pra você? Tá bom? É isso aqui. Quem prega a verdade. Jesus foi morto, calaram ele. Agora quem quer calar, taca ali um processo. Cala a boca dela, tira as redes sociais. Mas em nome de Jesus, Deus não chamou os covardes, Deus chamou os corajosos. Continuo pregando, a palavra diz, em Lucas 9:26, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu, o Senhor, vou me envergonhar diante da glória do meu Pai. Então que o sistema venha, que venham quantas pessoas quiser. A palavra diz, não gostou da palavra? Muda a Bíblia. Muda a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos orar. Na outra live foi tão tomada que eu esqueci de orar. Vamos orar para a Janaína trazer uma palavra. Não se estenda muito, Jana, tá? Porque tem um período aqui, tem um tempo para subir a live. Vamos. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, diante do teu santo tribunal, das cortes celestiais, eu me apresento como apóstola, Pai, chamada pelo céu, Pai, não pela terra. Assim como o apóstolo Paulo, as escrituras diz que o Senhor chamou ele, Pai, direto do trono do Senhor, o Senhor chamou o apóstolo Paulo. Senhor, mediante a tua santa palavra,
nós decretamos no mundo espiritual, Pai, que não nos envergonhamos da tua palavra, que não nos envergonhamos do sacrifício vivo que Jesus fez naquela cruz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem um povo em unidade, Pai, que se levantou, Pai, para conquistar algo aqui na terra que já está estabelecido no céu, Pai. E as tuas palavras dizem, Pai, que nós precisamos trazer o céu para a terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nesta manhã receber o nosso sacrifício vivo, receba, Pai, as nossas orações, receba, Pai, a nossa vida, Pai, como um altar vivo aqui na terra. Senhor, nos usa de uma forma poderosa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor troque as nossas armaduras, Pai. Coloca uma armadura nova, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Coloca, Pai, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos reveste, Pai, com teu manto de glória, Pai. Coloca, Pai, uma espada, Pai, afiada, Pai, sobre a nossa boca, Pai, sobre a nossa língua, sobre a nossa fala, que ao nós pregarmos o evangelho, Pai, seja um evangelho de confronto, que o teu povo possa crescer, Pai, espiritualmente. Vai alargando o nosso odre, Pai, para que nós possamos receber um maná, Pai, do céu todos os dias, que a tua palavra, Pai, caia numa terra fértil, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, estarmos semeando vidas, Pai, mediante a tua palavra. Senhor, que nossa árvore possa estar germinando frutos, Pai, não folhas. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, estar agradando, Pai, o teu coração. Que o Senhor olhe para esta terra, Pai, contaminada, mas que o Senhor ainda veja, Pai, remanescentes. Veja um povo, Pai, kadosh, um povo separado, um povo que decidiu viver em santidade. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor já decretou a nossa vitória. Eu quero, Pai, pedir que o Senhor use a tua serva, a tua filha, a tua amiga, a Bispa Janaína, com uma palavra poderosa, entrega códigos para ela, entrega, Pai, uma visão, Pai, sobrenatural, e que o Senhor nos alinhe mais um pouco, Pai, nesta manhã, enquanto os nossos sacerdotes estão dormindo, nós estamos, Pai, despertadas e crendo no nosso milagre. Eu abençoo cada um que está comigo nesta live, nesta campanha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deixa a Jana me chamar aqui para a gente colocar ela ao vivo. Eu tô de jejum. Você tá de jejum? Faz seu jejum aí também. Não é obrigatório na campanha. A gente não estabeleceu o jejum todos os dias. Mas eu creio que você é um povo diferente. Você tá jejuando, né? Jejua aí em nome de Jesus. Alargue seu odre. Glória a Deus. Quem entrou agora, depois você assiste, amado. Vai ficar gravado aqui. Depois você assiste. Deixa a Jana me dar um oi aqui. Aleluia. Tá bom aí? Tu não se arrumou, Jana, pra live? Apóstola. Tô de rosa hoje, eu gosto de rosa. Shalom a todos. Vou dizer algo aqui logo de primeira. Aleluias. Quem quiser convidar a apóstola, né, para almoçar, Não me tem que exponha. ter guarnições, batata frita, Coca-Cola e de sobremesa brigadeiro. Não tem nada difícil. Não tem nada difícil. Não Aleluia. precisam inventar muita moda. Eu não como Isso, queijo, não como requeijão, não como nada de derivado de queijo. É bife, batata frita, arroz e feijão. É comidinha de criança. isso, exatamente, ó. Não sai caro. É que aqui na minha casa ela exige guarnição. E só meu esposo que é uma bênção para fazer isso, porque ela sabe que eu sou um pouquinho ogra, é café preto. Quer, não quer, não quer, não tem. Tô brincando, amadas. Ela é muito cuidada aqui. Quem já viu sabe que eu faço até cappuccino. Aleluias, glória a Deus. Desde o início, a live já está uma bênção, né? Que palavra poderosa. O Senhor tem falado, né, de várias maneiras e que possamos, né,
absorver tudo, amado. Se você tiver uma live dessa, e muitas das vezes é como eu sempre falo para a apóstola, uma live dessa tira muitas pessoas de cativeiros, cura, liberta. O que a pessoa precisa ter é fé e acreditar que Deus faz. E muitas das vezes a pessoa está esperando alguém tocar. Amados, não limite o Espírito Santo. Através de uma live dessa, você é curado. O teu casamento é restaurado. A tua casa, a tua família é restaurada. Amém? Para não tomar muito tempo, como a apóstola falou, né? Por conta que ainda vai subir para o YouTube. E às vezes uma live muito longa, né? Traz problema para subir. Aleluias, glória a Deus. Amados, vamos abrir as vossas Bíblias no Salmo 37, 24. Aleluias, glória a Deus. Salmos 37, 24. Vai dizer: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Aleluias. O que eu quero trazer para você hoje é: Deus está te provando. Glória a Deus. Quem escreveu o Salmo 37 foi Davi, quando Davi estava passando por uma tristeza muito grande, né? Todos sabem que Davi caiu feio quando, né, teve a situação dele com Batseba. Davi passou por uma situação, né, de perseguição com Saul, né? Mas hoje eu quero falar aqui quando ele foi traído e perseguido pelo próprio filho Absalão, né? E Davi escreveu esse salmo com muita tristeza, mas ele sabia, quando você vai ler aqui no versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Aleluias. Depois você vai em 2 Samuel, do 13 ao 18, que vai falar, né, do início ali de Absalão, né? O que houve para Absalão chegar à situação que chegou com o próprio pai, né? Vai dizer uma das fases mais dolorosas de Davi, né? O filho de Davi, Amon, estuprou Tamar. Então, o que eu quero dizer para você? Que às vezes há situações que estão acontecendo aí dentro do seu lar. Você pode até falar assim: Janaína, que pesado, que palavra pesada, essa situação aí que Amon estuprou Tamar. Acontece, amados, e acontece com frequência dentro das casas. E muitas das vezes o pai, a mãe, quem sabe faz vista grossa, mas é família, vamos esconder aqui debaixo do tapete. Aleluias. Davi, ele ficou irado por conta dessa situação. Davi ficou irado. Davi falou assim, eu imagino Davi falando: meu Deus, o meu próprio filho estuprou a própria irmã, a minha filha. Imagina aí a dor de Davi. Imagina aí a ira de Davi. Porém, Davi não fez justiça. Só que por trás dessa situação, amados, o que vem? Um irmão que guardou uma ira durante 2 anos, que foi Absalão. Então, às vezes, o que está acontecendo aí dentro da tua casa, que tu faz vista grossa, tem alguém guardando um rancor muito grande, que lá na frente você vai colher algo que vai te doer muito. Porque, amados, Deus, ele ama. Tanto que você sabe que Davi é considerado o segundo coração de Deus. Porém, Davi fez coisas que houve consequências, assim como você também. Tudo que você faz tem uma consequência. Tem uma consequência. Não pense você que você fazendo vista grossa para o que está acontecendo aí dentro da sua casa. Não vai vir consequências, vai vir. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que Absalão, durante 2 anos, imagina esse homem, 2 anos ali, ó. Meu pai não fez nada. Amon tocou na minha irmã,
Ele não fez nada. Do que adiantou a ira dele se não houve justiça? Ei, Deus não está pedindo para você ir lá matar, mas Deus está pedindo para falar: existe a justiça da terra. Vai lá e procura a justiça, porque existem pessoas aí dentro do seu lar, que está aguardando algo que já sabe que você não se prontificou a fazer nada. E você vai colher algo que vai te doer lá na frente. Não foi diferente com Davi. Não foi diferente. Não é que não doeu em Davi quando ele ficou sabendo. Houve uma grande ira dele. Ele não deixou de amar o filho dele. Davi não deixou de amar Absalão. Amon. Ele não deixou de amar, é filho. Filho é filho. Porém, errou. Errou. Existem consequências. Então, o Senhor está falando hoje, nessa manhã, existem situações aí dentro da sua casa que, se você fizer vista grossa hoje, amanhã as consequências vão ser maiores. Não pense que, amados, é triste eu falar algo, isso para você hoje aqui, mas tem sim irmão que toca em irmã que não é para tocar, pai que toca em filho, tio que toca. É por isso que eu sempre estou falando dentro da minha casa, eu sempre falo para a apóstola, criança não tem que estar em colo de ninguém. Ah, mas é meu irmão, não interessa. Ah, mas é meu tio, não interessa. Não interessa. Cuidado para o que não está acontecendo hoje aí dentro da sua casa. Amanhã as consequências vão ser maior. Deus, lá de cima, ele está vendo tudo. Tudo. E quando você é omisso, você paga um preço muito grande. E foi como Davi. Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Porém, ele colheu aquilo que ele plantou. Amados, não tem para onde correr. É consequência. É consequência. Não adianta. Então, que vocês possam estar de olho aí dentro hoje. Olhar com olhar de amor. Ah, é meu filho, é meu irmão. Mas errou. Errou. E existe alguém por trás que está olhando tudo e está gerando aquele ódio. Gerando aquela situação. Que foi o que aconteceu quando Absalão começou a perseguir Davi, o próprio pai. Aquilo criou uma ira muito grande nele. Muito grande. Aleluias, glória a Deus. Que possamos estar vigilantes dentro do nosso lar. Porque muitas das vezes é muito fácil olhar, né, a vida do vizinho, mas às vezes as coisas estão acontecendo aí dentro. Aí dentro que você está fazendo vista grossa. Aleluias, glória a Deus. Em 2 Coríntios 12, 9, vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor, ele te dará graça. O Senhor te dará força na situação. Não se sinta que Deus, está acontecendo tal coisa na minha casa, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona. Porque se o outro faz, são consequências. Fez porque ele teve o livre-arbítrio e resolveu fazer aquilo que é errado. Mas quando você resolve agir, fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa situação. Porque não é fácil, amados, tomar uma decisão dessa. Não é, mas é preciso. Porque as consequências é grande. Aleluias. E eu creio que Deus está falando. Eu creio que Deus vai alcançar lares com essa live. Porque Deus, ele não fala com paredes. Deus, ele não fala com paredes. Deus fala com pessoas. Deus quer pessoas posicionadas. Deus não quer máscaras aqui. Deus quer alguém de verdade. Aleluias. Glória a Deus. E hoje, amados, Deus quer nos comparar, né? Hoje eu peço para que você se compare como uma plantação de cana. Como assim, Janaína, uma plantação de cana? O que a cana de açúcar produz? Açúcar. Aleluias. A cana, ela é doce. Glória a Deus. E depois, vocês que nunca viram, procurem como que é uma plantação de cana. A plantação de cana é uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Ela não pode ser uma plantação espaçosa. Ela precisa ser plantada uma do lado da outra, né? A touceira dela é enraizada uma na outra.
E você pode ver que uma cana, uma plantação de cana, quando ela passa por um grande vendaval, se imagina aí hoje uma cana. Se imagina aí. Se você está cheia, se você está vazia, mas se imagina aí. Passando por um grande vendaval. Talvez hoje você está passando por um grande vendaval aí dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da união entre filho e mãe, pai, dentro do seu lar. Imagina aí o vento como está forte. Imagina aí você olhando para o seu casamento e falando, meu Deus, que vento é esse, que processo é esse que eu estou passando? Aí o Senhor está falando, se imagina aí, filha, você dentro de uma plantação de cana, se você está cheio ou vazia, mas você está ali. Uma do lado da outra. E você pode ver que durante um vendaval, a plantação de cana ela fica de um lado para o outro, são movimentos como ondas do mar, como se fosse o mar. Você pode ver. E tem situações que você vai passar por isso. O vento vai vir, ela vai balançar a cana de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ali você está falando, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo, Pai? Eu estou balançando de um lado para o outro, eu não sei se eu vou conseguir ficar em pé. Aleluias, glória a Deus. E muitas das vezes o Senhor vai permitir esse vento dentro dessa plantação para saber se o que sai de você verdadeiramente é doçura, é coisas doces ou é amargo. Ou você vai passar pelo vento começando a soltar amargura. É isso mesmo. Se hoje você se encontra dentro dessa plantação de cana e dentro de você só tem amargura, é isso mesmo que Deus quer fazer. Solta a amargura que está aí dentro, que não é isso que você tem. O que eu preciso de você aí dentro são palavras doces, são palavras que traz vidas, são palavras de doçura. A cana, ela não é amarga. A cana, ela não é amarga. Talvez a tua amargura está destruindo o teu lar. E o Senhor vai permitir que o vento fique mais forte. E vai te balançar de um lado para o outro. E você vai ver que a cana de açúcar, ela tem a trouxeira aqui, ela fica entrelaçada com as raízes. E quando uma vai para o lado, a outra vai junto. Então, precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus conosco. Porque quando uma está no meio do vendaval, as outras se levantam e falam, não, você está indo para cá, a gente vai junto. Você está indo para lá, a gente vai junto também, mas você não vai cair. A gente está aqui, uma vai segurar na outra. Você vai ver que no vendaval, no meio do canavial, da cana de açúcar, no meio do vendaval, ela vai entrelaçando uma na outra para a outra não cair. Aleluias. Talvez hoje você está passando por esse vendaval, mas você não vai cair. E ainda que cair, eu vou te falar o que acontece. Aleluias, glória a Deus. Deus, ele está permitindo o vento hoje na tua vida, não para você morrer. Não para você olhar e falar assim, Senhor, eu vou morrer no meio desse vendaval. Eu não vou conseguir, Senhor. Hoje o que está dentro de mim não é doçura, é amargura, é decepção, é traição, é muita coisa. O Senhor falasse, filha, hoje eu preciso te esvaziar. Se esvazeia disso daí. Isso daí não te pertence. O que eu tenho para você é doçura, é doce, é palavra de avivamento, é vida, não é morte. Aleluia, glória a Deus. Aguente o processo aí. Aguenta esse processo. Glória a Deus, aleluia. Em Gálatas 6, 2 vai dizer, levai as cargas um dos outros. Quando você está em união, amados, com o teu irmão, o fardo ele se torna mais leve. É alguém falar para você, me ajuda em oração, me coloca nas tuas orações. Você pode até achar, mas a minha oração, será que a minha oração vai alcançar o problema lá da irmã que está passando dentro do casamento dela, dentro da família dela, com o filho dela? Vai, amados. Você precisa estar em união. Você precisa ter essa união. A união, ela faz a força. A união precisa de pessoas que estejam ali. Apóstola, pode contar comigo. Bispa Janaína, conte comigo. Apóstola, eu posso contar com você nessa oração? Posso. Nos levantamos, porque precisa de união. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Quando você está cheio do Espírito Santo, amado, não quer dizer que você não vai passar por tal situação. Somos provados para ser aprovados. Aleluias. Glória a Deus. E nessa manhã, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Filha, muitos e muitas estão passando por vendavais dentro do seu lar. Dentro do seu lar. É preciso. Eu preciso balançar essa cana hoje. Hoje eu preciso que essa cana fique vazia daquilo que não me agrada. Hoje você precisa se esvaziar daquilo que não tem agradado ao Senhor. Ah, Janaína, mas se eu me posicionar, se eu estiver aqui, eu não vou, então não passo pelo vento, passa da mesma forma. E o Senhor estará contigo da mesma forma. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Você vai passar pelo vento, amados. E depois eu quero que você veja como que é um vendaval no meio da plantação. Você vai se imaginar naquela situação. Você vai falar, Senhor, eis-me aqui. Talvez eu esteja passando por esse vento. E o vento, quando ele chega no canavial, ele vai levar a cana de um lado para o outro, de um lado para o outro. E vou te dizer mais ainda. Há situações em que a cana está tão cheia, tão pesada, que ela vai tombar. E talvez você vai tombar. Ai, Janaína, mas se eu tombar, acabou a guerra. Não. Cessou, Janaína? Não. Você tombou. Você precisa se esvaziar disso daí que Deus não está se agradando. A palavra de Deus vai dizer, aleluias, glória a Deus, que mesmo tombada, mesmo que ela tombe, há situações que a outra cana na lateral da natureza da plantação, ela vai levantar a outra. E quando eu olho essa situação, eu vejo que é a oração da outra que está levantando aquela que está caída. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus prepara pessoas para orar. Ah, tá assim, vamos orar, vamos jejuar, vamos ali, vamos ajudar. E vai levantar. Porém, tem aquela cana que está pesadíssima, que ela fica ao chão. Ela fica ao chão. Mas vai dizer que mesmo no chão, ela não apodrece. Aleluias. Ela não apodrece e nasce novos brotos. Glória a Deus. Quando fala novos brotos, eu imagino o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Mesmo você caída, mesmo você sem força, mesmo você falando ali, Senhor, eis-me aqui, Pai, eu estou caída, Pai, eu caí, o que será de mim? E o Senhor ali, ó, brotando amor, brotando perdão, brotando coisas que para Ele chega ao céu como um cheiro suave. É disso aqui, filha, que eu tô falando. Eu precisei permitir que você tombasse, porque o que estava aí dentro não estava me agradando. Eu precisei permitir esse vento para que você caísse ao chão, para que você entendesse que você precisava cair ao chão para você enxergar o que eu tenho para você. E muitas das vezes é assim. Para Deus brotar algo da parte dele na sua vida, você tem que chegar em tal situação que você... Aí é seu testemunho lá na frente. Eu cheguei em tal situação, mas foi para que o Senhor viesse trabalhar sobre a minha vida, me trouxe novos brotos e me trouxe o perdão, me trouxe a mansidão, me trouxe coisas que agradam o Espírito Santo. Deus precisa hoje tombar pessoas aqui que estão amarguradas. Deus não ama isso. Deus não quer amargura. A amargura, quando você é uma pessoa amarga, você fere o outro constantemente. E quando você fere o outro, você vai ferindo todo o ambiente. Deus não quer um ambiente doentio. Deus quer que você entenda. Filha, hoje é preciso você estar na posição que está. Essa cana caída. Mas eu vou brotar aquilo que me agrada em você. Aleluia. A cana, amados, é flexível. Ela tomba de um lado para o outro. Tomba de um lado para o outro. Mas se você tiver... na dispensação do Senhor, você vai entender, peraí,
O vento quer me derrubar aqui, peraí que eu vou levantar, é agora. Agora você não cai. Você pode ir para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. O vento pode querer te derrubar, mas quando a pessoa não se rende ao Senhor, o Senhor permite. Peraí, vou tombar aquela cana ali. Eu vou mostrar que eu sou na vida dela. Eu sou na vida dela, mas eu preciso tombar ela. Eu preciso tombar, eu preciso tirar dela esse caldo que era para ser doce, mas está amargo. E trazer novamente a vida para ela, trazendo brotos novos. Aleluias, glória a Deus. E você precisa estar firme. A raiz da cana é o quê? Deus. Você precisa estar firmada na raiz. Você precisa ter raiz. Quando você tem raiz, você entende que você tem Deus. Então não há processo que faça você olhar para trás. Não há processo. Você pode estar hoje liderando algo, você hoje pode estar até em cima dos púlpitos, ou pode estar, mas está passando pelo vento. Deus não fala, porque a minha filha faz minha vontade, ela está ali. Não, não vai acontecer nada. Acontece, amados. O vento vem, mas o vento vem para Deus te falar assim, filha, eis-me aqui, estou aqui. Assim como ele foi com Davi. Davi não passou por toda a situação, ainda assim o Senhor falou assim, é um homem segundo o meu coração. Que você hoje possa ser o segundo coração de Deus. Passei por isso, Senhor, sem conhecimento, não fiz isso, sei que vai vir, né, as situações, vai vir, só que eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu sei que o Senhor está aqui para julgar a minha causa, mas o Senhor vai me levantar. O Senhor trará novos brotos para a minha vida e eu vou florescer. E o que vai estar dentro de mim vai ser algo doce. Quando sair as palavras da minha boca, vai ser para trazer vida. Deus, amados, ele nunca vai usar alguém. Não pense que, tá cheia do Espírito Santo, mas da boca só sai morte. Da boca, Deus não está nisso. Deus, ele sempre vai trazer correção, mas com palavras de vida. Filho, é assim, as consequências veio, mas eu estou contigo. Te levanta, te ergue. Deus, ele traz vida. Deus, ele nunca vai te apontar. São consequências. Às vezes as pessoas estão passando por situações dentro da sua casa e pode achar assim, Deus me abandonou, Deus não me ama. Amado, são consequências. Não culpe Deus de nada. Hoje eu entendo. Eu tinha um hábito muito grande de falar assim, tudo que eu estou vivendo é porque o outro está fazendo, é porque isso está acontecendo. Mas eu não olhava para o que eu fiz. Eu olhar e falar assim, Senhor, verdadeiramente, Senhor, só o Senhor para ter misericórdia da minha vida. Eu fui algo que não te agradou e hoje eu estou sofrendo as consequências. Pronto, para mim foi uma virada de chave, amado. Para mim, uma virada de chave. Quando você sai da situação de vitimismo, tu alcança muitas coisas na tua vida. Porque se você sempre se colocar na posição de vitimismo, imagine aí Davi falando para Deus assim, mas eu estou passando por isso. Desde lá de sempre, meu pai já me colocava para cuidar de ovelha. Isso aí, sempre veio isso lá desde a minha infância, tá? Mas se você não posicionar, tu vai ficar nessa cadeira aí de vitimismo. Entendeu? Então, quando Davi entendeu tudo, ele foi lá, se prostrou ao Senhor, não guardou mágoa do filho, fez o que tinha que ser feito e Deus alcançou a vida de Davi. Então, que o Senhor possa alcançar a sua vida hoje, a sua família, que você não faça vista grossa para o que está acontecendo dentro da sua casa, que esse vento forte, ele veio sim para colocar as coisas no lugar. O vento de Deus nunca vem para destruir, mas para colocar as coisas no devido lugar. Nem que para isso, é como eu falei aqui, nem que para isso tenha que acontecer o vento que vai te tombar, vai tombar porque não está de acordo com o que Deus quer. E ele vai te levantar com novos brotos. E em Miqueias 7:8 vai dizer, não te alegres a meu respeito, ó inimiga, ainda que eu caia, levantar-me-ei. Aleluias. Ainda que você caia, o Senhor vai mostrar aos seus inimigos, eu vou levantar minha filha, eu vou levantar o meu filho, eu sou com ele se posicionou. Aleluia, glória a Deus.
Então, que você se posicione hoje diante do Senhor, que você veja esse evento que está acontecendo aí dentro da tua casa, não como algo ruim, mas como algo que o Senhor está colocando no lugar. Que o Senhor quer te fazer de uma pessoa amarga, de uma pessoa cheia de amargura, prepotência, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que Ele possa te fazer uma criatura nova, cheia de doçura, que o que sai da sua boca traz vida para dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus, foi até aqui que o Senhor me entregou. Aleluias. Eu creio que vai falar com muitas pessoas, muitos lares. Deus não fala com paredes. Eu creio que se Ele alcançar uma alma, para mim, já... Eu sei que a missão está sendo cumprida. Aleluias. E vou aumentar um pouquinho o odre deles. Talvez tem pessoas aqui, como você falou nessa parte do abuso, né? Eu vi que muitas pessoas relataram aqui, eu passei por isso, né? Eu vi que muitas pessoas têm esse trauma, passou por essa frustração. E deixa eu apertar um pouquinho o cinto. Omissão, como a Jana falou, omitir é um pecado grande, mas mentira também. Tá? Então, assim, omissão e mentira é a mesma coisa para você entender. Tem pessoas que se omitem, né? Não quero, é melhor não falar, é melhor esconder. Só que o que causa na família? Morte, suicídio. Olha o texto de Mateus 27, onde vai falar do suicídio de Judas. Omissão, mentira, trama, foi lá caminhando com Jesus, foi lá, tramou algo contra, e o texto é claro, ele se arrependeu, ó, trouxe ele arrependido, mas as consequências foram grandes. E a Bíblia diz que ele se retirou e se enforcou, sangue derramado, morte. Tem pessoas hoje que por uma omissão, a pessoa se calou e o filho que passou um abuso, foi tocado, molestado, está gerando esse sentimento igual a Absalão e lá na frente pode se suicidar, lá na frente não lidar com aquela dor por uma omissão, por um ato de negligência, negligencial que está acontecendo. Então os pais têm que estar atentos sim. O seu filho trouxe um relato, escute. Escute, vai sondar, vê o que está acontecendo. Talvez tem criança que mente, a gente sabe, tem criança também que aumenta. Mas você que é pai e mãe, tome as providências, coloque alguma coisa na casa, vai investigar. Tem várias formas de você saber o que está acontecendo. Só que muitas vezes a pessoa coloca para debaixo do tapete. E debaixo do tapete vai trazer consequências lá na frente, não é agora, para a sua vida de dor. O seu filho pode tirar a vida, o seu ente querido tira a vida porque não suportou, porque tramou algo contra a vida de quem fez. E lá na frente quer justiça com as próprias mãos. Então, assim, o que eu quero trazer com isso? Não seja omisso. Não minta, traga sempre a verdade, fale sobre a palavra, exponha sim se precisar, traga ali a sua família, fale o que está acontecendo, porque Deus não está nisso, Deus não gosta dessas coisas, isso aqui é caráter do diabo, é alguém que está sendo usado pelo demônio, mas que você, mediante a situação, possa trazer também a palavra para o ambiente, porque não adianta você só crucificar, não adianta você só falar mal, não adianta fazer isso. Você precisa verbalizar que é uma alma que Jesus também ama e que ele tem prazer de resgatar aquela alma. Porque para estar acontecendo tudo isso é porque tem também algo que acontecendo na vida daquela pessoa que está fazendo. Porque uma pessoa que hoje abusa de alguém, provavelmente está dentro de um cativeiro, provavelmente passou por alguma dor, está transferindo, sangrando em outros que querem que a outra pessoa passe pelo mesmo processo. Então tudo isso é você olhar com os óculos de Cristo, pautado na palavra. Não permita que os sentimentos dominem as emoções. Seja também racional quando precisa ser racional. Você precisa, em nome de Jesus, aprender a não se omitir. Não se omita diante de algumas situações. Hoje você tem lugar de fala, mas é dentro da palavra. É dentro da palavra. Eu não quero que você se levante como um fariseu, como um hipócrita que está tramando a morte de Jesus, que está ali querendo matar o irmão. Não faça isso. Porque ali tem uma alma também que grita. Então, que você possa olhar também para aquela alma, sem se omitir, mas trazendo o evangelho e pregando o evangelho. Você não é juíza, eu não sou juíza. Deus sabe o porquê que está acontecendo tudo aquilo. Eu e você não sabemos, tá? Deus conhece o oculto e o escondido. Então, que nós possamos, em nome
nome de Jesus. Se alinhar cada vez mais na palavra, e que, como eu falei, você possa transbordar avivamento, cura e libertação na vida de quem hoje está sangrando em cima de outras pessoas. Se você for cheio do Espírito Santo, toda a sua casa será restaurada, porque você é o exemplo, como a gente falou aqui na terra. Você é o verbo vivo que está dentro da sua casa. Hoje você é a própria palavra. Não tem como você verbalizar a palavra, mas num problema desse você se omitir, se calar ou crucificar uma pessoa. Você não faça isso. Exponha, traga a pessoa à consciência, tente curar os seus entes queridos, converse e fale da palavra, mas não crucifica, porque isso aí quem fez foram os fariseus, os hipócritas que crucificaram Jesus. Então, que o nosso Pai possa estar diante de toda a situação, Ele está à frente, a balança é dele, não é minha, não é sua. Para você ficou um mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se quer que os seus dias vão bem na terra. Então, não importa o que o outro fez, o que importa é o que você sente, é o que sai da sua boca. E o que tem que sair da sua boca é amor às almas, é amor à palavra de Deus. Só, como eu falei, não se omita. Não minta, não omita, não coloque a sujeira embaixo do tapete. Traga e exponha, mas traga sempre a palavra, sem crucificar ninguém. Porque se você crucificar uma pessoa, lá na frente alguém crucifica você também. Porque você também é falho, é passivo a erro, como eu sou. E o que eu estou gerando aqui na Terra? É um legado de pessoas que entendem que nós somos falhos e pecadores e que precisamos, como a Jana falou, levantar um ao outro numa oração, numa mão estendida, sem crucificar. Amém? Glória a Deus. Posso encerrar, Jana? Apóstola, só para trazer algo para eles assim, que eu trouxe isso porque eu vivi isso, mas aí a única pessoa que soube disso depois de anos foi a apóstola quando ela fez o seminário, né? Quando eu fiz o seminário. Então eu verbalizei, né? Passei por isso, passei pelo abuso, mas não crucifiquei o meu abusador, porque como a apóstola me falou, algo aconteceu lá atrás também, né? Para que isso tenha acontecido. Não tinha mágoa, né? Mas carregava aquela situação que foi quem sabe aqui do meu testemunho sabe que é o cheiro, né? Que ficou devido ao pecado, mas não crucifiquei, amados. Não é isso que eu quero passar. Eu só quero dizer que muitas situações que a gente está vendo, né? Que sabe, faz vista grossa e aquilo dali está trazendo situações terríveis. E você, como conhece a palavra, amados, é com a palavra que você vai matar esse demônio. É com essa palavra que você vai tirar esse inimigo de dentro da sua casa, dentro do seu lar, né? E o que eu falo sempre, também existe a justiça do homem. Deus não deixou a justiça do homem aqui na terra à toa, mas é tudo com ordem e discernimento. Não é você ir lá, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Você vai trazer um preço muito alto para dentro da sua casa. E tem demônio que não manifesta. Tem demônio que só seca com a palavra. É isso aqui. Talvez você está achando que o demônio vai babar, vai rosnar, vai gritar. Não, tem demônio que só seca com a palavra, sendo pregada. Exatamente. Amém, amém, apóstolo. Glória a Deus. Amém? Amados, vou encerrar por aqui. Beijo, amo vocês em Cristo Jesus. Que a presença doce do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor chegará diante de você. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te cobre em nome de Jesus no mundo espiritual. Então, vou encerrar aqui com o coração cheio de gratidão. Siga firme no propósito. Amanhã estaremos aqui de novo com mais um tema poderoso. Não esqueça de orar na tarde e na noite. 3 períodos de oração. Amém? Beijo, amo vocês.